Paz do Senhor Jesus. Hoje é o quarto dia desse jejum e vamos falar hoje sobre o inimigo mais conhecido, ou pelo menos mais citado, como inimigo, que é Satanás. Talvez o mais conhecido seja a nossa própria carne, mais conhecido e mais desconhecido ao mesmo tempo, não é isso? Mas é o inimigo mais popularmente conhecido como inimigo. Vamos orar ao Senhor, né, irmãos? Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça. Senhor, que durante os minutos que estaremos ministrando aqui, Senhor, o Senhor possa nos ensinar, possa nos libertar, possa esclarecer os nossos corações, possa trazer, Senhor, sobre as nossas vidas a Tua porção de ensinamento, de graça, que está reservada pela Tua bondade e misericórdia para nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Seu santo nome, Jesus. Amém. Bom, teremos vários textos bíblicos para ler, porque esse é um jejum e os nossos jejuns são muito instrutivos, então por isso muitos textos bíblicos. E o primeiro texto desse jejum que nós iremos ler está em Efésios 6:12. O texto de Efésios 6, ele é conhecido, é o texto mais conhecido biblicamente como o texto sobre batalha espiritual, sobre armaduras espirituais. Efésios 6, vamos ler o versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Esse texto ele nos esclarece que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, a nossa luta não é uma luta física, mas é uma luta espiritual. E ela é travada nos lugares espirituais. E como diz aqui o texto, fala o seguinte: mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Nós sabemos que muitos problemas vêm contra a humanidade, vêm também contra os servos do Senhor. E muitos deles, muitas vezes, não são resolvido facilmente, porque a raiz dele é uma raiz maligna espiritual. A gente sabe que muitas enfermidades e muitas curas que Jesus fez, existia uma enfermidade física e muitas outras eram espírito de enfermidade. Cito o exemplo daquela mulher que tinha, não lembro se era 18 anos, encurvada, que Satanás havia aprisionado, ela tinha um espírito de enfermidade, ela andava encurvada e foi curada. E outros mais textos, como aquele menino de Marcos 9, que o bispo, com muitas vezes, já pregou esse texto tão ilustrativo e tão claro, que aquele menino que sofria aparentemente aquilo que muitos possam dizer de um ataque de epilepsia, na verdade, aquelas inúmeras convulsões, no caso daquele menino especificamente, era uma força maligna, eram demônios, eram legiões. Claro que existe epilepsia que é biológica, mas no caso daquele menino, como diz em Marcos 9, era espiritual. Enfim, nós sabemos que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E nós veremos ler alguns textos aqui, que são textos esclarecedores. Em 2 Coríntios 2:11, não é necessário, às vezes, o irmão abrir todos os textos, mas pelo menos marca aí, ou guarde de alguma forma. Em 2 Coríntios 2:11 diz assim: porque não ignoramos as suas maquinações ou seus ardis, as suas artimanhas, porque o diabo ele é terrível, ele veio para matar, roubar e destruir, e muitas pessoas a gente sabe que acabam de uma certa forma subestimando o diabo, comparando ele como um ser humano inteligente, mas ele na verdade a grande tolice dele foi se levantar contra Deus. Mas ele é um ser, na sua dimensão maligna, tremendamente inteligente. Não sábio, porque a sabedoria é temer a Deus, mas ele é um ser inteligente.
E acredito que foi falado durante essa semana, eu não pude vir. Um dia que eu tive que levar meu pai no médico, outro dia cheguei tarde do trabalho, mas enfim. Mas eu creio que foi falado aqui que Satanás conhece ele conhece as nossas fraquezas também, não conhece? Ou não? Claro que conhece. Ele não conhece aquilo que está no nosso coração. Se nós não falarmos, mas as expressões que nós temos, as reações humanas, ele conhece. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, e Pedro recebe uma palavra de Jesus: bem-aventurado ou bendito és tu, Simão Barjonas, que não foi revelado isso a você pela carne ou sangue, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, o Espírito Santo te revelou que eu sou Cristo, senão você andaria a vida toda comigo e nunca ia saber que eu sou Cristo. No decorrer do discurso, Jesus fala que convia que ele morresse, tal, e Pedro fala: tem misericórdia de ti. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, que não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens, né? Então Satanás conhece as coisas que são dos homens, ele sabe a reação humana. Embora o ser humano às vezes tenha reações inesperadas ou surpreendentes, mas essas reações surpreendentes ou inesperadas, elas estão nas dimensões daquilo que é carnal, que ele conhece a carne do homem, naquilo que é maligno, naquilo que é espiritual de Deus. Aquilo que é reações surpreendentes dentro da dimensão do agir de Deus, ele não conhece, porque ele não conhece a obra de Deus, não conhece as coisas que são de Deus. Mas aquilo que é potencializado por ele, seja um endemoniamento ou seja uma obra da carne, ele conhece. Mas aquilo que é de Deus, ele não conhece, né? Ele até conhece muitas coisas, mas não sabe o agir de Deus. Porque Jesus disse isso: você conhece as coisas, para trás de mim, Satanás, conhece as coisas que são dos homens, mas não as que são de Deus. Em Apocalipse 12, versículo 7... nos diz o seguinte, vou esperar um pouquinho que os irmãos abrirem, temos bastante tempo, mas até 10 horas a gente termina. Logo eu, né, terminar 10 horas. Então houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então nós vemos aqui que quando o diabo foi lançado, versículo 10 fala: e houve uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, porque lançado fora o acusador. E o diabo acusa mesmo. Muitas vezes a acusação onde que vem? Na mente. Na mente. A acusação muitas vezes vem na mente. E nós sabemos que muitas pessoas cometem o suicídio, por quê? Por uma força espiritual maligna que muitas vezes o acusa ou leva justamente à destruição. Muitas vezes é algum tipo de acusação, algum tipo de remorso, que a pessoa não consegue vencer aquilo por causa da força maligna e acaba suicidando. O caso de Judas. Judas, ele cometeu aquele ato de traição a Jesus, impulsionado pela carne e por Satanás. Mas depois que ele fez aquilo, ele foi acometido de um espírito de terror, de remorso, não arrependimento, né? De tormento, que o levou ao suicídio. Então o diabo, ele é acusador mesmo. Então quando vem acusação contra mim, contra a tua vida, vamos repreender em nome de Jesus. Porque muitas vezes vem aquele pensamento: olha, você não é salvo, você não é perdoado. Você já ouviu falar isso alguma vez, irmãos? Já sentiu isso alguma vez na tua mente, no teu coração? Não? Sim? Porque essa é uma arma terrível de Satanás, porque ele coloca no coração, muitas na mente: você pecou tanto, você não é perdoado, como é que Deus pode te perdoar? E a gente muitas vezes fica naquele sentimento: meu Deus, ai Senhor, irmão, se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém absolutamente seria salvo.
Somente a graça e bondade de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que ele é acusador. Lá em Jó 2, 7. Diz o seguinte: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele feriu Jó de úlceras malignas. É claro que ele feriu porque Deus o permitiu. Então nós sabemos que Satanás tem poder? Tem. Mas o poder dele atinge só aonde Deus permite atingir. Amém? Porque se Deus não permite Satanás tocar em Jó, ele não tocaria. Ali foi uma permissão de Deus. Mas, enfim, ele teve o poder de tocar lá e colocar uma chaga maligna de Jó na cabeça aos pés. Foi algo terrível. A intenção de Satanás com relação à igreja é destruidora. Nós lemos Apocalipse 12, né? Do versículo 7 ao 12. Sua influência é limitada por Deus e sua derrota é certa. 2 Coríntios 12, 7. Diz assim. Aqui é Paulo falando do seu espinho na carne. Para que não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para mesmo bofetear, a fim de que não me exaltasse demais. Esse texto aqui, na verdade, está falando que Deus permitiu que Satanás tocasse o corpo na dimensão humana de Paulo, para que ele, pelas excelências das grandezas das revelações que ele recebeu de Jesus, ele não caísse em soberba e não perdesse a sua salvação. Mas, enfim, Deus permitia até certo ponto na vida de Paulo. E não ao ponto de tragar Paulo, mas ao ponto de... Deus permitia ao ponto de trazer um equilíbrio entre o potencial orgulho de Paulo e a humildade, a fim de que as coisas que ele viu de excelência de Deus não entrassem no seu coração e soberbecessem. Porque o ser humano é um bicho inteligente, um bicho burro ao mesmo tempo, não é verdade? Faz coisas maravilhosas e ao mesmo tempo se ensoberbece ao ponto de cair. Estava até comentando hoje com os colegas de serviço. Às vezes o homem enriquece, prospera, tem um BMW, uma Audi, uma casa maravilhosa e muitas coisas mais, ele acha que é o cara, ele acha que ele tem tudo. Depois Deus permite que ele pegue um câncer, ele fica vivo fedendo, em estado de desgraça. Porque se não for Deus a misericórdia, verdadeiramente todos nós já éramos. Então o ser humano, às vezes, por poucas coisas, ele acha que ele é um Deus, né? E foi dessa forma que alguns reis da Bíblia se engrandeceram ao ponto de achar que era Deus. Nabucodonosor foi achou que ele era Deus, olhou para o seu jardim suspenso, uma das 7 maravilhas do mundo, e olhou, que maravilha, olha, eu fiz esse jardim, que começou a contemplar e se auto-intitular Deus, né? Herodes, outros mais se acharam que era Deus. Mas somente Deus é Senhor, somente Ele é Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Amém? Então Satanás tem influência? Sim, mas dentro daquilo que Deus permite. Apocalipse 7, 3. Desculpa, 17, irmãos. 17, 3. Diz assim: então me levou em espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta cor de escarlata que estava cheia de nomes, blasfêmias e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, o texto está certo. Enfim, aqui fala uma visão de uma besta, também fala sobre visões do final dos tempos, mas tudo isso está ligado. Aqui versículo 5, na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e as abominações da terra. Né? Aqui refere-se ao poder do império da idolatria lá em Roma, é um símbolo espiritual de malignidade. Mas esse símbolo muitas vezes quis levantar-se contra a igreja, mas a igreja até hoje prevalece. A igreja desde o princípio teve perseguição, mas Jesus disse que ele era a pedra, e sobre aquela pedra a sua igreja está edificada. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Para nós estarmos hoje aqui, muitos pagaram um preço.
Não só o bispo, o pastor Elizabeth, como muitos pastores, mas muitos anteriormente, para que o evangelho chegasse até nós. Muitos crentes na Ásia, na Europa, enfim, foi chegando, mas a igreja sempre foi perseguida. A besta, a Babilônia, sempre quis com o seu chifre, com a sua força, tragar a igreja. Mas a força do poder de Deus sempre prevaleceu. E homens foram mortos, homens morreram, mas não negaram a fé em Jesus Cristo. E a obra do Senhor prevalece, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Então Satanás tem influência? Sim, tem influência. Tem poder? Tem poder, sim. Mas ele vai só onde Deus permite. É claro que também na nossa vida nós podemos dar permissão ou não para ele atuar. Mas como servos do Senhor nós não iremos dar permissão. Amém? Vamos vencer isso, vencer as obras da carne. A encarnação e a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição marcou o início do declínio e a derrota do diabo. Jesus amarrou o inimigo e anunciou a chegada do reino de Deus, libertando os cativos e comissionando a igreja a continuar a tarefa da pregação do evangelho. Em Mateus 12, 29... Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Esse é um texto utilizado em muitas pregações, e o bispo pregou isso inclusive recentemente, né? Falando que o diabo ele reivindica essa casa. Os irmãos lembram quando ele pregou isso? Foi umas quarta-feiras atrás, foi umas 2 atrás, 3, né? Mas a nossa casa é casa de Deus, é morada de Deus, porque dentro de nós há um valente, esse valente é Jesus Cristo, é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Então quando vem o inimigo, a casa já está ocupada, amém? A casa já está ocupada pelo Senhor. Em Lucas 10, 19, esse texto é bastante conhecido. Eis que eu vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Então a igreja de Jesus tem poder para pisar serpentes e escorpiões. O que acha que serpentes e escorpiões é? Não está falando sobre os animais peçonhentos do Butantã, não. Não, está falando sobre força de Satanás, sobre forças do demônio. E às vezes a luta vem tão grande quanto a nossa vida, aquela luta espiritual, meu Deus, que eu vou ser tragado nisso. Mas há poder na igreja de Jesus Cristo. Há poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. O Senhor Jesus disse, eis que eu vos dou poder, vos dou autoridade. É por isso que a igreja, a oração da igreja tem poder. Mas é claro, se nós isolarmos e desligarmos a nossa vida da igreja, Jesus deu esse poder à igreja. Amém? Enquanto nós somos igreja, como ele disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, a minha família, contra a sua igreja. Enquanto nós somos igreja, nós estamos cobertos debaixo da palavra do Senhor Jesus. É por isso que Satanás luta terrivelmente, absurdamente, para que uma pessoa se distancie da igreja, porque ela sai debaixo da cobertura espiritual e é uma presa fácil para Satanás. Os cristãos não precisam nos dias atuais amarrar ao diabo e aos demônios, mas enfrentá-los com base na vitória já obtida por Cristo. Uma certa época, o tá amarrado, tá amarradíssimo, virou jargão. É mais um jargão besta que existe por aí, né? Tem tantos por aí, né? Mas na verdade é o seguinte, ele já foi amarrado e vencido por Cristo Jesus. É claro que na nossa vida, nós, como já falei, nós podemos habilitá-lo ou não, ou desabilitá-los, conforme as nossas atitudes que nós aprendemos aqui sobre as obras da carne. As obras da carne em nossa vida, se elas estiverem atuando e dominando, nós estaremos o quê? Habilitando Satanás para destruir nossas vidas. Mas se nós estivermos mortificando as obras da carne, nós estaremos aí vencendo essas forças do inimigo.
No intervalo entre a primeira e segunda vinda do Senhor, o diabo possui autoridade para agir e está furioso, como lemos em Apocalipse 12:12. Vamos lá ler Apocalipse 12:12. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Porque parece que cada dia mais a violência, as desgraças aumentam mais do mundo, de repente crimes, umas coisas estranhas que você nunca ouviu falar no passado está acontecendo. O diabo sabe que tem pouco tempo, então ele desceu com grande fúria sobre a terra, contra a terra. É a fúria do inimigo contra a humanidade. Então, por isso, nós precisamos estar cada vez mais unidos e confiando na graça do Senhor Jesus. Nós falamos um pouco sobre conhecendo um pouco o inimigo. Agora, os cristãos diante do inimigo. Os cristãos devem ficar atentos para os seguintes fatos. Todos os cristãos participam dos benefícios da pessoa e obra de Cristo. Portanto, todos os cristãos participam desse benefício na obra de Cristo. Virtualmente, todos os crentes têm autoridade sobre o diabo e sobre os demônios. Nós vemos aqui Lucas 10:19 que fala bem sobre isso. Tem outro texto aqui, mas eu não vou ler por causa do horário. Os crentes não precisam temer nem supervalorizar o diabo. Em toda a Bíblia, não há nenhuma instrução para que temamos ao diabo. Ao passo que lemos inúmeras instruções para que temamos a Deus. O diabo não deve ser temido, e sim resistido, sem ser subestimado ou supervalorizado. Vamos ler lá em 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Pedro 5, do 8 ao 9. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O diabo está ao teu redor? Está ao derredor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O diabo está ao derredor. Então, se a gente perder a cobertura de Deus, o anjo do Senhor que está ao nosso lado sai de perto e a gente vira uma presa fácil para Satanás, porque ele está ao derredor, procurando uma brecha nossa para entrar. Então nós vemos aqui, sobre esse texto que fala que nós devemos ser sóbrios. O que é ser sóbrio? Ele também tem uma conotação de equilibrado, moderado, consciente. Ou seja, a palavra do Senhor também nos fala lá em Oséias que o meu povo foi destruído porque faltou o quê? A caixa cheia de dinheiro? O conhecimento. Então, nós, por falta de conhecimento espiritual, podemos ser levados também à destruição. Muitas pessoas estão sendo destruídas por falta de conhecimento espiritual. Por isso, venha na escola bíblica, venha nos cultos. Amém. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre os posicionamentos espirituais. Na verdade, ele foi falado, acho que em todos os jejuns, mas nesse aqui fala sobre o 7º posicionamento espiritual. Mas se eu falar o 7º e não falar os demais, acho que fica um pouco sem conexão. Então, posicionamentos espirituais que nós vamos falar durante o jejum, na verdade, 6 deles já foram falados. Primeiro posicionamento. Posicionamento é a palavra que o pastor Lucas, ele gosta de falar, né? O homem do posicionamento. Posicionamentos espirituais. Coloque sua mente e coração. Primeiro, coloque sua mente e coração na pessoa de Deus. Amém? Segundo, conscientize-se de que você está participando de uma guerra. Terceiro, conheça a si mesmo. Até os sábios gregos falaram isso, sem conhecer a si mesmo. Quarto, reconheça as terríveis consequências do pecado. Odeie o pecado e assuma como prioridade máxima andar com Deus, guardando a palavra de Deus em tudo. Quinto, disponha-se a matar o pecado. Sexto, não seja ingênuo com relação ao mundo.
Sétimo, que é o que está no jejum de hoje, não subestime nem dê valor exagerado a Satanás. Vou falar também o 8 ao 10. Na verdade, todos esses aqui estão também na introdução. Oitavo, exerça a vontade do Senhor renovada. Utilize os recursos divinos para mortificar e vencer o pecado. Nono, desfrute da graça e dependa do Espírito e utilize os recursos de Deus. E décimo, observe as orientações da Bíblia para a luta espiritual. Então aqui são alguns posicionamentos espirituais que a pastora Elizabeth, ao escrever carinhosamente, com muita dedicação de jejum, nos passou. Amém? Algumas estratégias do inimigo. Autonomia e confusão. O que é autonomia? É uma espécie de independência. Então, sabe, já viu aquele crente que fala, não, eu preciso, eu sou... O bispo sempre fala isso, né? Eu consigo, eu tenho meu ministério. Na verdade, nós, sem a igreja de Jesus, não somos nada. Então, aquela autonomia espiritual, eu entro, eu faço o que eu quiser, eu me garanto, é um grande risco espiritual. Então, são algumas estratégias de Satanás com que a pessoa se acha que o seu ministério é mais importante que a igreja. Não é. Não é. O meu ministério, o teu ministério, não é nada diante do poder da igreja. A igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Amém? Então essa autonomia e a confusão são uma das estratégias de Satanás. O diabo instiga os crentes a agirem sem a dependência da direção de Deus. Já percebeu isso? Muitas vezes a gente se acha independente. Quando Jesus pega aquela criança e coloca assim no meio dos discípulos e fala assim, se vocês não se fizerem como o menino, de maneira nenhuma entrarei no reino dos céus. Jesus estava falando várias coisas. Inocência, simplicidade e também a dependência. Porque uma criança, ela depende do pai. O Caio com 10 anos, já de bigode, pede para mim, pai, põe suco. Em vez de ele falar, pô, suco, de alguma forma depende, né? Pai, põe suco. Põe suco para mim. Faz isso para mim, corta a carne para mim. Então a criança depende do pai. Entregar o já, eu falei E nós muitas vezes achamos que, porque temos um carguinho na igreja, eu sou diácono, sou presbítero, sou pastor, sou apóstolo, acho que a gente é super. Acha que somos super. Eu determino, eu mando, eu faço. E deixa a soberania de Deus, às vezes, em segundo, terceiro plano. E também acaba sendo uma presa fácil do diabo. Quantos aí que acharam que era, e são hoje desviados, descrentes de si mesmo, descrentes da vida, descrentes até de Deus. Quantas pessoas estão revoltados contra Deus, e não contra a igreja, às vezes. Estão desviados porque se revoltaram contra Deus. Porque muitas vezes se acharam que era super. Acharam aí que era uma pessoa assim autônoma, que podia, de alguma forma, dominar e mandar. Precisamos da graça de Deus, irmãos. E a cada dia que passa mais, sabia disso? É uma grande realidade, sabe por quê? Cada dia nós aproximamos mais do nosso fim fisicamente para chegar perante a eternidade diante de Deus. Ou não? Sim. Pelo menos estaremos diante de Deus. Para estar eternamente ou não. Depende das nossas escolhas. Enfim. Precisamos cada dia mais. Ou seja, eu preciso de Deus hoje, amanhã eu preciso mais. Amanhã eu estou mais próximo da eternidade. Ou seja, o meu risco de pecar, eu tenho menos tempo ainda. Se eu não me consertei, tenho menos tempo para me consertar. Por isso que temos que todos os dias, meu Deus, pecou, não espera, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, acerta hoje. Porque nós não sabemos o dia da manhã se será o arrebatamento ou será o nosso fim através da nossa morte. Então o diabo, ele traz essas coisas, desobediência às escrituras. Satanás dialoga com nossas mentes, buscando perverter o entendimento simples das ordens de Deus e levar-nos à desobediência. Vamos lá em Gênesis 3. Um diálogo mais conhecido que a gente pode presenciar. Pode presenciar, não pode ouvir o relato, ler o relato.
Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes esse fruto, vossos olhos saberão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então nós vemos aqui Satanás dialogando, claro, usando um animal chamado serpente, para dialogar com Eva e persuadi-la a fazer justamente aquilo que Deus disse para não fazer. Então nós vemos que Satanás ainda hoje ele dialoga com o ser humano, ele busca isso daí, ele busca, na verdade, persuadir, levar aí a uma mudança, a uma escolha, e ele insiste, irmãos. Bicho, ele é insistente, ele persiste, ele insiste. Acusação, falamos sobre isso também. O inimigo faz de tudo para que acreditemos que não há perdão para nós, em razão da gravidade dos pecados que cometemos. Além disso, ele nos acusa diante de Deus. Em Zacarias 3, versículo 1 ao 4. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor, para lhe acusar. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo. E falando, esse ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe esses trajes sujos. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de trajes festivos. Esse é um texto muito lindo, irmãos. Esse Josué não tem nada a ver com Josué, sucessor de Moisés. Aqui é Josué ben Josadaque, um sumo sacerdote do período do pós-exílio, que estava lá na época contemporâneo a Ageu, a Zacarias, o próprio Zacarias está aqui, e também a Salatiel, que foi governador de Judá. Eles estavam lá com o objetivo agora de restaurar a Jerusalém e reconstruir o templo, e começou a haver oposições, também ao mesmo tempo de Esdra, tá? E nesse tempo aqui, existiam acusações contra ele, que a obra foi parada durante alguns anos, por causa de acusação dos inimigos de Jerusalém, que a obra foi embargada por um período. E Satanás começou aqui no mundo espiritual, né, dentro dessa visão do profeta Zacarias, a ver que o sacerdote estava com roupas sujas, e Satanás estava do seu lado lhe opondo, acusando a sua vida, que estava representando também um estado de sujeira da nação de Israel. E aqui o Senhor mostra ao profeta, um anjo do Senhor repreendendo a Satanás, e falando que Josué era um tição tirado do fogo, ou seja, purificado, esquentado, aquecido no fogo do Senhor. E agora Deus mostra para Zacarias as vestes desse sacerdote que estava sendo acusado por Satanás de sujeira espiritual, Deus trocando as vestes dele, dizendo: eu estou habilitando, eu escolhi, eu estou habilitando. Ou seja, Satanás, você está dizendo que ele está sujo? Pois bem, pode ser que esteja, mas agora eu tiro essa sujeira e coloco roupas novas. Porque eu escolhi para esse propósito, para restaurar, para ser o líder espiritual, o sumo sacerdote na época da restauração de Jerusalém. Então nós vemos que Satanás acusa. Aqui estava o sumo sacerdote buscando fazer a obra de Deus, aliado com o profeta Zacarias, profeta Ageu e outros homens de Judá. Mas enfrentou forte acusação. Quando você quer fazer alguma coisa para Deus, irmãos, o diabo vai se levantar dizendo que você não é digno, é incompetente, é isso, não tem habilitação espiritual, uma série de coisas para trazer o quê? Abatimento, acusação na nossa mente. Mas graças a Deus que o Senhor tem vestes novas para nós. E se o diabo anda acusando as nossas vidas, em nome de Jesus, eu declaro pela palavra de Deus,
que o Senhor tem vestes novas para mim e para você. Pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu Espírito. Bendito é o nome do Senhor. Corrupção da igreja, uma das acusações, né, uma das estratégias de Satanás. O diabo atua nas igrejas a fim de substituir o verdadeiro evangelho por crenças e práticas supersticiosas de origem meramente humana e demoníacas. Atos 13, do 6 ao 12. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta judeu chamado Bar Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Esse chamou a Barnabé e Saulo e mostrou-lhe desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistiu-lhes Elimas, o encantador. Esse Elimas é o mesmo Bar Jesus, tá? Era como chamava, tá? Porque assim interpreta o seu nome, procurando desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, ficará cego, sem ver o pôr do sol, tempo algum. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda procurando quem o guiasse pela mão. Então aqui na época dos apóstolos, Barnabé e Paulo estavam lá evangelizando esse homem, um cônsul, um homem importante lá, um romano. Aí esse homem aqui, Bar Jesus, ou Elimas, que é o mesmo homem, começou a trazer impedimentos, começou a colocar obstáculo, tirar o foco da pregação de Paulo, ao ponto desse homem aqui ser desviado o coração dele. Aí Paulo, irritado com isso, com toda a autoridade, professa uma palavra de autoridade para que esse homem pudesse ficar cego. Ele ficou cego, porque ele estava impedindo a obra do Senhor. Então na igreja, sempre tiveram, na igreja de Cristo, problemas, pessoas que tiveram, impediram o reino de Deus. Mas aqui nós vemos o poder de Deus, ele tem poder ainda hoje, irmãos. Tudo que quer atrapalhar as nossas vidas de enxergar, que Deus venha secar os obstáculos. E o obstáculo hoje não são mais pessoas, são situações que vêm para nos impedir, para tirar o nosso foco. Esse homem aqui, esse Bar Jesus, esse Elimas, que é o mesmo homem, ele estava tirando o foco da pregação de Paulo. Ou seja, aquilo que vem para desviar a nossa atenção. Muitas vezes a nossa atenção é roubada, não é, irmãos? Na hora do culto, no evangelismo, enfim. Mas que Deus possa cegar tudo que vem para tirar, roubar a nossa atenção. Amém? Para que nós não venhamos perder aquilo que vem de Deus. Ataque aos servos de Deus. Satanás coloca obstáculo no caminho do discípulo de Cristo com o objetivo de impedi-los, arrasá-los ou desanimá-los. Ele busca prejudicar de todas as formas o progresso do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2,18. Vou ler o 17 também. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, mas tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que quisemos ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma, mas duas. E Satanás nos impede. Olha, quem está falando é o apóstolo Paulo. Satanás impediu ele de visitar a igreja de Tessalônica algumas vezes, 2 vezes. Então nós vemos que Satanás, ele ainda hoje age. É claro que depois Paulo teve visitando a igreja, foi uma grande bênção, mas aqui ele impediu, não o novo convertido, mas o apóstolo Paulo, de visitar a igreja lá de Tessalônica. Ou seja, os obstáculos vêm. Então vemos que o apóstolo Paulo teve guerra espiritual, então nós também temos. Continua. A batalha continua, ele ataca os inimigos de Cristo. Ele se disfarça de mensageiro de luz e seus demônios em ministro de justiça, a fim de desacreditar os verdadeiros servos de Deus e ao ensino do Evangelho. 2 Coríntios 11.
versículo 13 ao 15. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E o que acontecia aqui? Nessa época, a segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, ele está, em grande parte dessa carta, defendendo o seu apostolado e sua legitimidade como servo do Senhor. Porque tinha pessoas infiltradas na igreja que estavam procurando trazer no coração da igreja que Paulo não era um servo do Senhor. E desviando, ou seja, desmerecer toda a credibilidade que o apóstolo Paulo tinha construído ao longo do seu caminho, do seu ministério. Existiam pessoas infiltradas tentando tirar o crédito e a honra que Paulo tinha. Eram falsos apóstolos, falsos profetas introduzidos na igreja. Então nós vemos que são uma das formas do ataque de Satanás, que é desmerecer a obra de Deus e de menosprezar a obra do Senhor. Uma das estratégias de Satanás também é o rompimento da unidade. Em Salmo 133, o que diz? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam brigando. Por quê? Continua o texto, irmão. Como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. O que mais? Bênção e vida para sempre. Então, na nossa unidade, irmãos, nós somos vitoriosos. Então, Satanás, lembre-se disso, Satanás sempre vai querer tirar a unidade da igreja. Por isso que as igrejas, todas elas passam por situações que às vezes quer gerar divisões, partidários, mas, irmãos, não tire o foco de Cristo. Não tire o foco da tua fé e o foco da unidade do corpo de Cristo. Que todo inimigo da igreja que vem para trazer divisão seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque na unidade o Senhor ordena a bênção. Outras formas de ataque de Satanás, o uso incorreto dos meios de graça. O diabo perverte o uso do sacramento, batismo e ceia. A gente vê por aí, né? A venda de produtos, distribuição de produtos em troca de bênção, enfim, faça isso e tudo mais. Todas essas coisas desanimam a ler, a estudar, a meditar nas Escrituras, louvar ao Senhor. Quando não consegue impedir, isso estimula os sentimentos de justiça própria, superioridade ou prática religiosa baseada em meros rituais. Os falsos milagres. O diabo realiza sinais para atrair a atenção do Evangelho para falsos ensinos. A palavra do Senhor diz isso lá, 2 Tessalonicenses. Estamos terminando já, irmãos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 em diante. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, para não receberem o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. O que quer dizer isso, pastor Jorge? O anticristo, ele virá trazendo sinais e prodígios sobre a terra. Por quê? Já que a terra rejeitou Jesus, recusou Jesus, claro, falando a terra, falando as pessoas da terra, alguns deles, né? Ou a grande maioria. Já que não aceitam a verdade, então Deus vai permitir o envio da operação do rei, que é o anticristo. Mas ele virá com poder e sinais maravilhosos, mas serão falsos. Por isso que nós não podemos seguir aos sinais. Jesus Cristo fala, esses sinais seguirão aos que... Então nós não vivemos seguindo sinais, mas os sinais nos seguem pelo poder de Deus. Amém? É diferente, é inverter a ordem. Todo tipo de jogo sujo ou sutil Satanás usa. O diabo às vezes nos ataca diretamente, outras vezes dirige maquinações sofisticadas para nos arruinar. Eu quero ler aqui Efésios 6, completo o texto, nós já vamos encerrar a parte da palavra e orarmos. Efésios 6, vamos ler do 10 em diante, nós lemos o 12, foi o primeiro versículo que nós lemos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos o Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Então nós temos um inimigo que não é mole não, mas temos poder de Deus. Nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos o sangue de Jesus, temos louvores como arma de guerra, temos a palavra de Deus, temos o escudo da fé, a espada do Espírito, lombo cingido com a verdade, couraça da justiça, capacete da salvação, temos unidade da igreja. Amém? Glória a Deus. Pastora Roseli, passar para a senhora orar. Pastor Lucas, pode. Também temos alguns minutos ainda. Vamos clamar ao Senhor, para que tudo aquilo, né, que na nossa vida que possa estar aí habilitando Satanás contra a nossa vida venha a ser tirado. Amém? Amém, vamos ficar de pé. Amém. Então, nesse jejum aqui, que hoje é o 4º dia do nosso jejum, e hoje nós batalhamos, nós conhecemos mais o nosso inimigo, nós sabemos que nós não podemos destruir o diabo, mas o diabo já foi vencido por Jesus Cristo, e que nos cabe é resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra faz com que nós venhamos a Te conhecer cada dia mais. Meu Deus, em nome de Jesus, nós sabemos, Senhor, que o diabo já está derrotado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Senhor. Meu Deus, Ele rasgou aquela escritura onde estava escrito o nosso nome, e pregou na cruz, Senhor, e nos libertou. Meu Deus, cabe a nós, Senhor, agora, resistirmos ao diabo, Senhor, mas não depende de nós, Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo, que a cada dia, Senhor, o Senhor venha transformar a nossa vida, derramar mais e mais da porção do Teu Espírito Santo, por sobre a nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Senhor, vencer as batalhas do dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que no nosso coração sempre tenha um espírito de arrependimento, que o remorso não chegue ao nosso coração, que nós não esperemos, Senhor, o remorso nos dominar, mas nós podemos nos arrepender daquilo que nós fizemos e que foi contra a Tua vontade na nossa vida. Nós sabemos, Senhor, que não depende de nós esta vitória, nesta batalha, mas depende do Teu Espírito Santo. Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, limpa os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos lábios, Senhor. Meu Deus, dá-nos, Senhor, capacitação, o capacete da salvação, Senhor, que a Tua palavra não seja para nós alguma coisa teórica, meu Deus, mas ela seja prática na nossa vida, que nós possamos usá-la com a autoridade que o Senhor deu à Sua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós no nosso coração nunca sejamos rebeldes às nossas autoridades, à Tua igreja, ao poder que o Senhor colocou e foi dado à Tua igreja. Senhor, que nós não sejamos pessoas independentes da Tua igreja, independentes da Sua unção, mas que nós possamos nos comportar como crianças, Senhor, diante de Ti, dependendo da unção que está sobre a Tua igreja. Meu Deus, nós sabemos que nós fazemos parte deste corpo, que nós fazemos parte deste organismo vivo que se chama a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, coloca no nosso coração a cada dia mais amor pela Tua igreja, mais amor pelos nossos líderes, Senhor, pelos nossos irmãos, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, dai-nos, Senhor, em nome de Jesus, força e determinação, Senhor, para que nós possamos resistir, Senhor, às ciladas do inimigo na nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, dai-nos visão espiritual, dai-nos, Senhor, sabedoria, entendimento e conhecimento, para que nós possamos lutar, Senhor, nas áreas celestiais. Meu Deus, nós sabemos que a nossa luta
não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Meu Deus, e para isso nós precisamos enxergar muito além daquilo que nós enxergamos. Dai-nos, Senhor, portanto, esta visão, e nós podemos ver e entender as coisas que estão por trás dos acontecimentos, dos fatos na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos a cada dia mais vencer o mal, resistir às ciladas do inimigo e sermos vencedores em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos orar mais uns minutinhos, vamos terminar já já. É um jejum de batalha espiritual. Vamos colocar diante de Deus agora as lutas que nós temos, que tudo que for influência de Satanás na nossa vida, seja problema financeiro, profissional, saúde, tudo que tenha as garras desse inimigo terrível, que nós vamos repreender agora em nome de Jesus. Tudo, sabe, aquelas situações que não é simplesmente a situação normal humana, mas que tem envolvimento, algo maligno por trás disso, venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Vamos clamar o poder como igreja, que Jesus deu poder a mim e a você como igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, Senhor, vem sobre as nossas vidas, repreender agora pelo teu poder, toda a fúria de Satanás, toda a enfermidade, que é fruto da ação de Satanás direta, todo o problema financeiro e profissional, que Satanás tem agido, todo problema na família e no casamento, todo investimento de Satanás contra a nossa vida caia por terra em nome de Jesus. Problema de saúde nos filhos, problema de saúde, meu Deus, na mulher, no marido, nos parentes. Deus, em nome de Jesus agora, como igreja, nós repreendemos agora toda a força do inimigo, todo o poder do diabo que vem contra nosso casamento, contra a nossa família, contra a nossa vida profissional, contra a nossa saúde, contra a nossa casa. Tua palavra diz: eis que eu vos dou poder, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E agora, como igreja, Jesus, debaixo da tua palavra, nós repreendemos agora toda a força do diabo que vem contra a nossa casa, que vem contra o nosso trabalho, contra a nossa saúde, contra a nossa mente, contra o nosso coração. Toda a força do diabo contra nossas vidas cai por terra agora, em nome de Jesus, pelo poder que a igreja recebeu de Cristo Jesus. Sai a enfermidade, sai de desemprego, sai os problemas da vida profissional, sai toda seta, todo abatimento, toda angústia, toda depressão, toda seta na mente, no coração, na alma, no espírito, no corpo, saia. Toda seta que veio contra a família, contra o casamento, seja repreendida agora em nome de Jesus. Toda enfermidade potencializada por Satanás, saia em nome de Jesus. Cobre-nos, Senhor, com teu sangue, com tua presença bendita. Nos fortalece, nos capacita, nos ajuda. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. Dai-nos sabedoria no teu Espírito Santo, dai-nos graça. Não nos deixe, Senhor, meu Deus, subestimar Satanás, nem também, meu Deus, potencializá-lo. O Senhor verdadeiramente é a nossa força. O Senhor é a nossa ajuda. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor, aleluia. Oh, aleluias. Irmãos, vamos ler o Salmo 46. Sentindo no meu coração de ler esse salmo, não é amuleto nenhum, é palavra de Deus. Vamos terminar já. Você conhece, é um salmo conhecidíssimo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou ler de novo o versículo 10. Vamos ler de novo, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele faz cessar as guerras. Ele quebra os carros, corta a lança no fogo. Xarabasuri ramachere barahas. Ele é Deus. Xarasuri ramachere carabas. A luta está difícil. Se aquieta. Xarabasuri ramarreias. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Quando Senaqueribe se levantou para blasfemar, para afrontar o Deus de Israel, o Senhor falou: eu vou colocar anzóis no teu nariz e vou te trazer de volta para a tua terra. E lá ele foi morto pelos seus filhos. E mais de 100.000 homens de guerra foram mortos, porque o Senhor levantou a sua espada para guerrear em favor do seu povo. Oh, xarabasure manasuragashere ramanaias. Isaías 38:36. Então saiu o anjo do Senhor. Não saiu 10, nem 20, nem um exército de anjos. Saiu um anjo do Senhor. Saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios. 185.000 homens. E quando levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Os inimigos são muitos, irmãos, são muitos, é um exército. Mas Deus mandou um anjo e 185.000 homens de guerra foram fulminados pelo poder da sua espada. Um dos nomes de Deus é Senhor dos exércitos. Ele é Deus de guerra, que guerreia as nossas guerras. Orexarabacharabasuriras. Chamassurabachurremas. Shemergi andaragafade. Isso manduribachai. Há uma espada na tua mão, meu irmão. Uma espada que corta dos dois lados. Levante a espada. Levante a espada. E corta de todos os lados. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Levante sua mão para o alto. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Cordeiro Jesus, o consolo e força do Espírito Santo seja sobre nós, sobre vós, hoje e para sempre. Amém. Amanhã o encerramento, os irmãos têm que trazer docinho, salgadinho, não é isso? Traz um salgado, um doce, um suco, água de coco.